A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos vocês. Estou aqui para mais uma oração. Hoje, sexta-feira, não podia deixar de entrar para orar pela tua vida. Sexta-feira é um dia carregado por si só. Nós, sabendo disso, nós que é espiritual, nós estamos aqui de prontidão para orar pela tua vida, viu? Uma grande equipe está em oração neste momento, viu? Pode ter certeza. Pastores, amigos meus, estão tudo em oração. E eu estou aqui, nesse altar, e vou orar pela tua vida. Mas antes de eu orar, eu tenho uma palavra ao seu coração. Uma palavra para os afastados. Você que se encontra afastado, não importa a denominação que você frequentou e o nível de decepção que você sofreu. Deixa eu te falar algo. Cristo, Jesus, Cristo, Ele nunca te decepcionou. Você sabe disso. E nunca vai te decepcionar. Nunca. Volte, retorne. Nós estamos vivendo os últimos dias. Isso você pode ver com os seus próprios olhos. O que está acontecendo? Então, retorne à casa do Pai. Volte ao primeiro amor. A carta de Efésios, em Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo de número 4, diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Você lembra de quando você entrou na igreja? Você lembra de quando você estava na fé? Sei que teve um momento que você teve na fé. Eu estou falando aqui com pessoas. Eu vou orar por todos. Por aquele que não tem conhecimento bíblico, por aquele que nunca ouviu falar de Jesus, ou se já ouviu falar de Jesus, mas não teve uma experiência, nunca frequentou a igreja. Vou orar por todos. Mas aqui eu estou me dirigindo para pessoas que foi obreiro, obreira. Pessoas essa que um dia serviu, um dia sentiu o fogo do Espírito Santo, sentiu a unção de Deus, provou dos dons espirituais. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você que se afastou, retorne, que você possa sentir agora aquele primeiro amor, as primeiras obras. Lembra quando você chegava na igreja cedo, tinha sede de ouvir a palavra? Essa carta, em Apocalipse capítulo 2, para a igreja de Éfeso, é uma igreja que já tinha esmorecido por olhar para pessoas. Talvez você, obreiro, obreira, pastor, saiu por causa de alguém. Isso já aconteceu comigo. Eu já saí já por causa de pessoas, de denominação, mas nunca da presença de Deus. Mas talvez você olhou muito para o homem ao ponto da sua fé ficar corrompida. E você se perdeu. Por quê? Meu irmão, minha irmã, eu falo isso porque quando você vai na igreja, presta atenção, você está no braseiro. E se o seu fogo estiver acabando, uma brasa aquece a outra. A palavra sai do altar. Deus usa a gente no altar. Você que está me ouvindo agora. Mas, se você, a paz do Senhor, Ticiane, que Deus abençoe. Se puder compartilhar, vou estar orando, viu? À meia-noite agora. Se já é meia-noite, deixa eu ver o horário. Aí falta 9 minutos, eu vou estar orando meia-noite. Para quebrar todo o mal. Amém? Pode ter certeza que Deus vai honrar você que participar dessa oração. Eu estou aqui, eu estou sentindo o fogo de Deus, porque Deus está dirigindo essa palavra, Ticiane, para obreiros. Porque um obreiro, ele nunca deixa de ser obreiro. Um pastor, ele nunca deixa de ser pastor. Nunca. A unção dada, ela não é retirada. Entenda isso. Então, quando você perde a fé,
Eu não digo que perde a fé, mas esmorece, a fé se corrompe. Você precisa de ajuda. E nós estamos aqui para orar para você voltar. Porque quando o carvão está só, você tira um carvão do braseiro, ele apaga. Talvez você está apagado, apagada. E Deus está falando como essa carta, a igreja de Éfeso, onde o povo estava olhando para pastores. O povo estava olhando para o erro do outro. Estava ouvindo conselhos que destroem a alma de pessoas que não davam exemplo nenhum. Entenda isso. Estava ouvindo tudo, mas menos a voz de Deus. Daí Deus corrige. Eu sei de tudo que você está passando. Eu conheço as suas obras. Sei o teu trabalho, a sua perseverança. Que puseste à prova aqueles que dizem ser de Deus, apóstolos, e não são. E você acha eles mentirosos. Mas no versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu vou ler o versículo bíblico para você ver. Olha aqui, Apocalipse capítulo de número 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras. Olha o que Deus fala. Conheço as suas obras e o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Ele conhece a tua perseverança em amá-lo, em respeitá-lo, em servi-lo. Mas tem hora que a força acaba. Eu digo para você, isso é normal. Você é um ser humano, você precisa de ajuda, e nós estamos aqui para isso. Para te levantar. Deus, ele me enviou aqui para você levantar, se levantar. Presta atenção. Sua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, ou seja, pessoas maus cruzaram talvez o seu caminho em ministério, e você fala: meu Deus, mas na igreja está pior que lá fora, os do mundo não agem como os de dentro da igreja. Exatamente, porque a sua luta não é contra carne nem sangue, diz Efésios, mas sua luta é contra o diabo, contra principados e potestades. Detalhe, que age nas regiões celestiais, ou seja, infelizmente, é dentro da igreja a sua guerra. Isso é normal. Isso acontece comigo, com todos. Isso é normal. É a luta, é a cruz. Aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, renúncia, não olhar para o homem. Um exemplo, Pedro, quando olhou para Jesus caminhando sobre as águas, ele achou que era um fantasma. Ele gritou: manda eu ir contigo, mestre, Rabi. Jesus disse: eu venho então, Pedro. Pedro começou a andar, olha que bacana, quando estava com o olhar fixo a Jesus. Mas quando ele olhou para o lado, ele afundou. Talvez você olhou para o lado, como a igreja de Éfeso olhou para o lado. A igreja de Éfeso, o povo que estava lá, porque a igreja somos nós. Mas esse aqui é o templo. Esse aqui é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós simbolizamos a igreja viva do Senhor Jesus. Porque Deus, ele não habita em templo construído por mão de homem, não. Onde há 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Jesus, ele estaria no meio delas. Mas sempre o povo de Deus vai se reunir para adorá-lo. Tanto é que a carta vai para uma igreja física, chamada igreja de Éfeso, ao qual estava olhando para o homem. Talvez você saiu, se esmoreceu por causa do homem, mas olha o que diz a palavra, no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, senão ele vai vir, vai arrancar de você seu galardão, seu castiçal, sua recompensa, porque você tem uma recompensa, quando você aceitou Jesus e serviu ele. O azeite que foi derramado na tua cabeça não é um vão, o pastor, obreiro, sei lá com quem que eu estou falando, que já foi crente, pentecostal, você foi um evangelista, já evangelizou, estou falando com pessoas, vou orar por todos, para aquele que nunca conheceu Jesus, mas a palavra agora que é direcionada a você que abandonou o teu cajado. Retorne, presta atenção, caiu aqui a toalha, presta atenção, que Deus está me usando para falar com você. Retorne à presença de Deus.
Volte à presença de Deus. Deus está mandando você voltar, não olhar para ninguém, por mais decepção que você passou. Quando Pedro olhou para o lado, ele afundou. Dentro da igreja você vai passar luta com irmãos. Espera aí, mas Jesus deu um exemplo. Existe o joio e existe o trigo. Dentro da igreja você vai passar coisas que você vai olhar e vai falar: eu não acredito que eu estou passando por isso, por essa calúnia, por essa injustiça. Eu não acredito que eu estou passando, eu alimentei essa pessoa, eu fui o líder espiritual dela, eu ensinei ela. Quando ela caiu, eu levantei ela. Mas quando eu errei, talvez você fale, quando eu falhei, todo mundo me empurrou para o buraco. Ninguém estendeu as mãos, porque eu era um obreiro, eu era um pastor. Ou seja, Deus, ele te ama, como aquela ovelha que você cuidou, que te abandonou. Detalhe, Jesus não é aquela ovelha que te abandonou, que te traiu. Não, ele é Deus, ele nunca vai te decepcionar. Pai, Senhor, pastora Jeane, que Deus abençoe. Ama a sua vida, trabalho lindo. Viu o que a senhora faz aí, alimentando os moradores de rua, dando comida para o teu povo, que eu vejo, viu? Acompanhe, tá? E olha, amo essa obra, viu? Ticiane, se você está aqui, retorne. Quem está aqui, quem vai me assistir, me ouvir essa oração, já é quase meia-noite? Quase meia-noite, já vou orar. Prepara seu copo com água, que o meu está aqui. Amém? Para você retornar à presença de Deus. Você vai retornar à presença de Deus. Sabe por quê? Porque você não deve nada para ninguém. Não, Jesus, ele te comprou com sangue. Ele pagou um alto preço na cruz para resgatar a tua alma do inferno. Então, enquanto a vida há esperanças, se você tivesse pecado, blasfemado contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não tem perdão, você nem estaria assistindo e recebendo essa oração. Mas tem jeito para você. Tem jeito para todos. Retorne ao início. Volte à prática das primeiras obras. Retorne. E deixa as pessoas falarem o que quiserem falar. Retorne. Volte ao primeiro amor. Estou aqui para te ajudar em oração. Preparou a água. E você que está enfermo, você que está doente, caído, prostrado, se levanta. Esse povo da igreja de Éfeso estava olhando para o lado. Olha o que a Bíblia fala. Ele conhece o teu trabalho, o teu labor. Olha isso. Ele conhece a sua perseverança, mas você colocou à prova aqueles que dizem ser e não são. Colocou à prova pastores, obreiros. E você viu que todo mundo te abandonou, que todo mundo tem falhas até pior que a tua. Talvez você se afastou, obreiro, que você viu que o seu pastor tem falhas pior que a tua. Mas você esqueceu de olhar para Jesus. Você esqueceu daquilo que Jesus fez. E o orgulho entrou em você. Me perdoa. O orgulho entrou. Você falou, mas se ele faz isso, se ele é pastor, eu também posso ser. Não é. Não é. Você tem que respeitar a sua liderança. Ainda que ele falhou com você, Jesus nunca vai falhar com você. Ame a sua liderança, por pior que seja ela. Pede perdão para Deus e retorne. Perdão para o seu pastor, talvez. Talvez ele te ofendeu, talvez você precisa pedir perdão, porque o perdão é tão poderoso que quem pede perdão, mesmo estando certo, é liberado. Ainda que aquela pessoa não libere você, você é liberado instantaneamente. Perdão é essencial. Peça perdão e siga em frente. Procura uma outra igreja, uma outra obra. Procura um povo diferente. Você que saiu e falou, não, eu não vou mais para igreja nenhuma. Errado. Errado. Primeiro, você é igreja, você é o templo do Espírito Santo e Jesus está te esperando. E se você sair da igreja física, a sua brasa vai se apagar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você se afastar da igreja, infelizmente você está afastada de Deus. Sim, senhora. Sim, senhor. Sim, senhor, porque você não vai conseguir ser santo. Você não vai conseguir fugir do pecado. Você não vai matar a sua carne. Porque na palavra, Deus ele fala em cima do altar ainda. Esse Deus não mudou. Esse Deus é o mesmo. E se você está aqui comigo, se você quiser compartilhar, compartilhe para chegar em pessoas que estão caídas e feridas. Tem pessoas feridas com ministérios. Tem pessoas feridas com pessoas. Tem pastores feridos com ovelha também. Não é só ovelha, não. Tem pastores feridas
que a ovelha traiu, você cuidou, você alimentou e a pessoa te traiu. Eu vou orar forte agora. Prepare sua água, minha água está aqui. Em nome de Jesus, amém? Eu vou orar. Eu vou orar por você. Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus, eu oro em favor dessa pessoa que está aqui comigo. Em favor, meu Pai, dessa irmã que talvez se afastou, mas é minha irmã, Senhor, em Cristo. Se decepcionou, mas que o Senhor abençoa ela, abençoa ele, pois ela tem um chamado de pregar, porque quem fez a boca do homem? O Senhor disse para Moisés, quando Moisés não queria mais, não queria, porque ele era gago, e o Senhor repreendeu Moisés. Meu Deus, o Senhor que nos criou, o Senhor disse, quando nós abrimos a boca para evangelizar, o Senhor disse isso para os seus discípulos, e falou isso para a gente, está escrito na tua palavra, que quando nós abriríamos a boca para nós pregarmos a palavra, é o Senhor que falaria por nós. Por isso, meu Pai, tem pessoas que nem estudo têm e que prega, porque o teu Espírito se apodera, como instrumento a pessoa fala, mas é o Senhor que fala por ela. Como vasos de barro nós somos nas suas mãos, ó Deus, nos molda, como o Senhor quiser, conforme o teu querer, como o Senhor disse para Jeremias, eu não poderei fazer outro vaso, conforme o meu querer, não conforme o querer da pessoa. Meu Pai, consagra água, que os doentes venham ser curados. Meu Pai, que os paralíticos venham andar, que o cego enxergar, que essa pessoa que está afastada venha voltar, que o Senhor toca nas causas, na justiça e dá vitória para essa pessoa. Talvez é algo que é impossível aos olhos humanos, mas não há impossível para o Senhor. E eu clamo ao Senhor, consagra a água. Quando essa pessoa tomar da água, que ela venha ter força para retornar para a tua presença. E esse que está conhecendo agora e recebendo agora essa oração, esse, meu Pai, que está doente, precisa de um socorro, porque o milagre é um favor não merecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos entrega. Aleluia. Então, faça isso com essa pessoa, para ela ver o teu poder através dessa live, que o Senhor é ilimitado, o Senhor não tem limite, o Senhor não é infinito, porque infinito é algo que nós podemos falar, o Senhor está além do infinito, o Senhor criou o infinito, o Senhor está acima do tempo, porque o Senhor é o Criador do tempo, nós não conseguimos explicar ou expressar aquilo que é o Senhor. Eu só sei de uma coisa, Senhor, cuida de nós, cuida dessa pessoa, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, na sombra das tuas asas, Senhor, cuida de mim, pois essa pessoa ama a tua palavra, talvez essa pessoa se sente sozinha como aquele louvor, mas o Senhor está cuidando dessa pessoa, meu Pai, neste momento, toma da água em nome do Senhor e Salvador Jesus, toque em todos que estão aqui, todos, cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome da água, receba paz. Se você estava sem paz, você vai ter paz agora. Se você estava sem paz, você vai ter paz agora. Pegue a água aí agora, obedeça. Consagra a água que essa pessoa tem em casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome da água em nome de Jesus. Depois você volta à live e ouça a palavra, tá bom? Confere na Bíblia. Bom, sempre confere na palavra de Deus. Tudo que a gente fala, tá bom? Tem que estar dentro da palavra. Que Deus abençoe sua vida fortemente. Espero ter te ajudado como um vaso nas mãos de Deus. Viu? Que Deus abençoe Karina. Peço oração para o meu esposo que foi embora de casa. Misericórdia, sexta-feira é pesado. Vocês estão ouvindo aí, né? Por isso que eu senti no coração de orar. Mas assim como ele foi, ele vai voltar. Tá bom? Assim como ele foi, Karina, ele vai voltar em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida. E assim como ele foi, ele vai voltar. Receba essa palavra, depois você me fala numa outra live. Ou me liga. Tá bom? Para contar o testemunho. Tá bom? Que Deus abençoe Natalia, Cristina, que Deus abençoe todos vocês, pastora Egiane, todos vocês,
Ele foi quarta-feira, mas ele vai voltar. Foi profetizado. Vou ficando por aqui. Se você puder compartilhar nos grupos, se eu pude ser boca de Deus na sua vida, você compartilha, porque tem pessoas que estão preparando remédio para se matar, e essa live vai chegar até ela e até ele. Talvez ele perdeu esperança de tudo, e essa oração vai vir para libertá-lo dessa opressão espiritual, e ele vai retornar à casa do pai, como o filho pródigo, e o pai vai receber o filho de braços abertos, depois de ter pegado a herança, fugido, gastado tudo, desejando comer a comida dos porcos. Ele pensou, ele caiu em si, ele teve a consciência: eu vou voltar para a casa do pai. Olha a parábola do filho pródigo, gente, olha que Deus está entregando agora. Ele pensou: eu vou voltar, porque lá eu tinha alegria, lá os empregados comiam melhor do que eu agora que não tenho nada. Quando ele volta, o pai troca a roupa, põe anel, que simboliza autoridade, troca a roupa, que é a roupa suja, ele põe uma roupa branca, ou seja, a pessoa volta a ter santidade, coloca a sandália, troca a sandália, viu? O que é a sandália? Faz o filho pregar. Não é uma parte da armadura de Efésios 6:10, ó, vai ligando uma coisa com a outra aí. A couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, e as sandálias da pregação do evangelho. Ou seja, o filho pródigo é calçado com uma sandália, viu? Porque estava descalço, calçado com uma sandália, para andar, para evangelizar. Marche, evangeliza. Você, soldado, só quem está pegando dá um glória, lá baixo, ao ponto do irmão ficar enciumado. Eu sei que você não deve nada para ninguém, porque pessoas vão se levantar, falar: quem é ela? Estava no mundo até agora voltou. Quem é ela? Quem pensa que ele é? Quem ela é? Não interessa. O pai sempre vai falar: meu filho estava morto, agora vive. Vão fazer uma festa. Aleluia, volte para a casa do pai. Deus manda eu te dizer. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.